O Grêmio terminou de pagar um empréstimo de 10 contos de réis ou 1,23 milhão de reais. Atualmente, né, o dinheiro atual, eu escrevi aqui o roteiro e às vezes eu erro. Foi mal. Atualmente equivaleria a 1,23 milhão de reais, né, os 10 contos de réis em 1911. Quando recebeu, enfim, as escrituras definitivas das terras. Nesse mesmo ano, em 1911, teve a escritura social levado a registro e adquiriu finalmente a personalidade jurídica. Ou seja, o Grêmio virou um clube realmente, um clube de futebol, um clube que realmente podia ser chamado de clube em 1911. Antes era só uma associação entre pessoas, beleza? Sem fins jurídicos, sem nada. No mutirão, com a supervisão do mesmo engenheiro que era responsável pelo planejamento das ruas da capital, o gaúcho Henrique Puder, o nome chibata que deram pro cara, com todo respeito ao cara que foi super importante na história do Grêmio. Ele, além de sócio, ele ajudou, né, a formar ali o campo do Grêmio, que em 1904 foi fundado finalmente o campo, onde seria a Baixada, assim, no mesmo ano que foi adquirido. Ali todos os sócios plantaram uma espécie de plantas, uma espécie de árvore, quer dizer, chamado plântanos, que foi trazida para o Brasil no século XX. Então plantaram uma planta onde cresce, cria bastante galhos, dá uma sombra boa. Então muito provavelmente eles plantaram ali para ao entorno do gramado ter ali suas sombras para suas queridas mulheres assistirem o jogo. E essas plantas, essas árvores, cada uma ganhou o nome de quem plantou ela. Então fica aí a dica de quem for lá um dia, que eu espero um dia ir lá ver essas plantas, quem sabe ainda estão lá, não sei se ainda estão. Mas também instalaram borboletas, que eu acho que é tipo uma espécie de catraca, para o controle de entrada. Ou seja, para só sócio torcedor poder entrar lá, só sócio, só gente convidada poder entrar, não qualquer um. Assim como instalaram também arames farpados para evitar que o gado chegasse muito perto dos jogadores e os jogadores pudessem jogar bem tranquilo sem o gado chegar perto. Assim era um time amador na época. Nesse mesmo tempo foi construído um quiosque para receber os convidados, né? E as mulheres também dos jogadores. O Grêmio, então, finalmente o Grêmio tinha uma casa. E ela se transformaria em poucos anos num estádio quase que imbatível, onde o Grêmio jogava e quase nunca perdia, chamado, acho que todos vocês conhecem, Fortim da Baixada, exatamente. Então em 1904 foi construído o campo da onde seria construído o estádio, naquele mesmo local, chamado Fortim da Baixada. Vocês vão ver que vai passar por reformas, vai ter aumento de gramado, construção de um pavilhão, depois construção de outro pavilhão, depois de vários pavilhões. Até então, depois o Grêmio faz, uma força enorme para ir pro Olímpico, e aí faz o Olímpico Monumental. Tudo isso na história aconteceu. E depois, claro, o maior monumento até hoje do Grêmio é a Arena Porto Alegrense, que é um estádio muito bonito, muito moderno, mas que foi construído e inaugurado apenas em 2012. Claro, a construção bem anterior, mas a inauguração em 2012. Mas em 1904 foi inaugurado então o campo do Fortim da Baixada, que até então era só um campo para jogar futebol. O dia da inauguração foi em agosto de 1904, não o dia, o mês. Foi um domingo frio, mas sem chuva. Teve bastante festividade e cerimônia nessa festa de inauguração. E muito antes do hino, criado por Lupicínio Rodrigues, foi a pé que os gremistas iniciaram os festejos. Os jogadores devidamente uniformizados em preto e branco, com jaquetas e bonés com listras tricolores, saíram da histórica rua Santa Catarina, de frente ao Salão Leopoldina, precisamente às 2 horas da tarde. Eu acho isso muito foda desse livro aqui, Imortal Tricolor, que ele conta, cara, exatamente como que aconteceu cada fator no Grêmio, cara, o que aconteceu e precisamente, porque os registros do Grêmio mostram isso. Então ele te dá mastigado mesmo. Então quem quiser ler, quem quiser saber antes de eu falar aqui, claro que eu vou falar, vou adicionar, vou falar palavras
vou comentar, né, e adicionar minhas palavras, mas claro que quem quiser ler o livro vale muito a pena. Imortal Tricolor aí é o livro que a gente vai contar os 100 primeiros anos do Grêmio. Inclusive, a gente já tá no 6º episódio, então quem quiser assistir toda a história do Grêmio, volta lá pro primeiro episódio, que vale muito a pena, é toda a história do nosso Imortal Tricolor. Nessa ocasião, os tricolores estavam acompanhados por um grupo de moças, provavelmente as mulheres deles, né, ou amantes, ou namoradas, sei lá. Certamente essas daí eram as primeiras gremistas, as primeiras gremistas, né. A ocasião exigia batedores, mas na cidade de Porto Alegre, romântica como era naquela época, esses batedores foram de bike, eles não foram montados em cavalo ou então de moto e carro, não, foram de bike. E foram os ciclistas do Blitz e da União. Esses dois grupos de ciclistas foram escoltando o grupo de gremistas para jogar. O que eu acho isso sensacional, cara. Porra, os caras eram rival, mas, pô, vamos fazer festividade, que legal que tá começando um novo esporte aqui, que legal que o Grêmio tá fazendo isso. Vamos lá ajudar eles e tudo mais, isso é muito show. Agora eu vou ler um pouquinho aqui do livro, né, porque o meu texto fala para eu terminar de ler a página 31, então vou obedecer ele. Todos subiram a ladeira da Rua da Praia, tomaram a Independência e desceram a Mostardeiro, até chegarem ao Platz, que é o terreno onde eles compraram. Neste dia também foi lançado a bandeira do Grêmio, defraudada justamente na passeata. Tinha listras horizontais azuis, pretas e brancas, e o escudo do clube no canto superior esquerdo. No campo havia uma comissão de recepção fiscalizando a entrada, só para sócios e convidados, como a família Mostardeiro e o intendente municipal. Isso é um exemplo. Como a família Mostardeiro e o intendente municipal, que no caso era o prefeito da época, lá de Porto Alegre. E o presidente do Clube Ginástico Rio Grande, Israel Torres Barcelos, orador oficial de diversas solenidades esportivas, fez o discurso de inauguração da cancha, ou seja, do gramado. Depois a bola rolou, jogaram 2 quadros do Grêmio, um capitaneado por Pedro da Costa Holt, outro por Ernestus Gayer. Oswaldo Siebel apitou, J. Motter e A. Siebel, provavelmente o irmão do Siebel lá, foram os linesmen, que antigamente tinham o árbitro de linha para ver se entrava ou não entrava, porque não tinha as redes, como eu já falei no episódio anterior. Então assiste todos os episódios, cara. Assiste os episódios, se inscreve no canal, para de ser otário. E foi assim, então, 2 quadros do Grêmio jogaram, um gremista apitou, 2 gremistas olharam como se tinha entrado ou não tinha entrado a bola. O vestiário do tiro alemão foi cedido para os jogadores, então o tiro alemão se deu o vestiário, que trocaram os fardamentos esportivos por suas becas depois do jogo. E a grande festa encerrou-se com um baile bastante prestigiado pelas damas da alta sociedade, no Salão dos Atiradores, certamente movido ao som da época, movido ao som dos ritmos da época, valsas e modinhas, cançonetas e polcas, meu Deus, polcas, sei lá. Então, foi assim que foi inaugurado o Fortim da Baixada do Grêmio. Contando mais uma parte da história aqui, a inauguração do gramado do Fortim da Baixada para todos vocês aqui. Se inscreve no canal, amanhã tem mais um episódio. Um abraço, valeu, fui, tamo junto, tchau.